Primeiro, porque o webjornalismo ele vem num momento, num cenário em que a necessidade por informação facilitada é primordial. Então, a web, enfim, né, ela favorece qualquer consumo de informação, seja jornalística ou não, porque isso fica facilitado, isso fica mais agradável, isso fica mais bonito, e os usuários, que até então são leitores, eles começam a se familiarizar com esse novo tipo de consumo, até um ponto que não é legal mais consumir de outra forma, de uma forma analógica. E aí a gente vê uma explosão do webjornalismo, principalmente ali dos anos 2000, e com a explosão dos dispositivos móveis, onde a gente também tem o webjornalismo, 2007 em diante, isso se intensifica ainda mais. A gente vê um impulsionamento da produção de conteúdo, seja jornalístico ou não, para as plataformas digitais, quaisquer que sejam elas também. E esse consumo ele é revigorado, é mais ou menos assim, vai se ressignificando. Surge uma tecnologia, ele vai se ressignificando, mas ele não para de crescer ou diminui, pelo contrário, ele só cresce. O interessante é que há um paralelo a ser feito com rádio. E a gente está aqui dentro de um estúdio de rádio nesse momento, eu já mencionei rádio, por exemplo, a Jovem Pan, que é uma rádio e usa uma transmissão em streaming ao vivo no YouTube em vídeo, uma linguagem completamente híbrida. Você espera um rádio, você tem uma espécie de TV e ainda a internet, a transmissão online ao vivo, via streaming. O interessante é que o rádio sempre teve o aspecto da instantaneidade. E o streaming também tem esse aspecto, se for uma transmissão ao vivo, por exemplo, né? Então, eu acho que a internet poder incorporar por meio do streaming esse atributo do ao vivo dá mais agilidade ainda a uma mídia que já é extremamente ágil, extremamente veloz, que é a internet. Todas as tecnologias digitais têm um aspecto de flexibilidade e de velocidade já inerente à tecnologia digital, em que todas as informações são reduzidas a zeros e uns, no sistema binário, né? Então, extremamente adaptável. Agora, quando você incorpora ainda o elemento do streaming, que tem essa herança do rádio também da instantaneidade, você tem um produto espetacular. E não é por acaso que todo mundo que está incorporando streaming está vendo as audiências subirem pra caramba e o interesse explodir, né? O principal dessa resposta é a convergência de mídia. Então, TV e rádio vão se adequando em relação a tudo que é online, com a convergência de mídia. Primeiro porque elas não podem deixar de fazer o seu principal produto, que no caso da TV é o telejornalismo ou teleentretenimento, e do rádio, o radiojornalismo ou o radioentretenimento. Mas na questão da web, que é online, como eles surgem em paralelo, não para concorrer, mas para oferecer um outro tipo de conteúdo, ficou fácil que as outras plataformas, que eram analógicas, se adequassem a esse novo estilo de consumo de conteúdo. Então, o usuário passa a ser a pessoa mais importante para entender o processo de comunicação. O que eu quero dizer é, o usuário ele começa a olhar a web como sua principal fonte de informação. E as outras plataformas perdem audiência com isso, perdem, inclusive, financiamento por causa da questão da publicidade e olham para a internet como uma forma de se renovar. E essa renovação ela acontece principalmente pela convergência de conteúdo. Então, eu tenho um conteúdo que cabe para a TV, mas aquele conteúdo ele pode ser aprimorado ou pode ser melhor detalhado na web. E aí eu consigo oferecer dois produtos que são complementares. E aí isso resolve muito, principalmente as grandes TVs e as grandes rádios que conseguem produzir isso aí. Agora a gente tem um problema. Como produzir para a internet é barato e produzir audiovisual no Brasil há anos é muito caro, muitas das TVs e rádios migraram totalmente para a web. E aí a gente perdeu, inclusive, perdeu mídias, né? E a gente também não falou do jornalismo impresso. Se a gente pensar no jornalismo impresso, isso aconteceu mais rápido e muito mais intensamente. No caso do rádio, ainda a gente tem o rádio todo o tempo no trânsito. É uma mídia que não morre, tal como ela é, né? Ela se adapta, mas ela não morre tal como ela é. A TV a gente já viu uma transformação muito drástica, que é a transformação estrutural. Então a gente começa a ver os equipamentos que fazem TV de uma maneira muito diferente, muito melhor, muito mais tecnológica, e também a gente começa a ver os conteúdos para a TV de uma maneira mais informal, uma maneira que converse com aquela pessoa que não é só mais um leitor ou um espectador, mas é muito um usuário que está todo o tempo convergindo com informações em diferentes plataformas. E aí esse conteúdo se repagina.
E aí a gente tem também um outro exemplo que na TV você migra totalmente para a internet. Você tem ainda a TV como base de apoio, a TV analógica, né, a TV tal como a gente conhece, tradicional, como uma base de apoio, mas toda a sua produção rentável e diversificada está na internet. É interessante pensar sobre isso, sobre comunicação digital como modelo de negócio, pelo seguinte: quando a gente pensa nas assinaturas, por exemplo, de um grande jornal como Folha de São Paulo ou Estado de São Paulo, é notável, eu acompanho esses dados muito de perto, porque eu uso em sala de aula também, as assinaturas de jornal digital, elas, de forma geral, nos últimos anos, elas têm subido, enquanto as assinaturas de jornal impresso têm caído. Só que o interessante é que engana-se quem pensa que uma assinatura de jornal digital, da Folha, por exemplo, jornal digital, equivale a uma assinatura impressa da Folha de São Paulo. De maneira alguma. A Folha de São Paulo impressa é muito mais cara para ser feita e a assinatura também é mais cara por si só. Então é mais cara para fazer e é mais caro para o cliente pagar, para o leitor pagar. E o jornalismo digital é muito mais barato de fazer. Então, moral da história, o custo-benefício de uma assinatura de jornalismo digital é muito menor. O jornal ganha menos dinheiro com uma assinatura digital do que com uma assinatura de impresso. Não há uma equivalência. Então, quando a gente vê os dados, algumas pessoas podem se enganar. Mas a Folha ganhou 5.000 assinaturas digital, estou chutando números aqui, e perdeu 5.000 de impresso. Então, ela está igual, está na mesma. Não, ela está perdendo dinheiro. Os comunicadores veem o streaming como uma oportunidade nova, sim. Principalmente os comunicadores que estão desassociados das redações mais hegemônicas, mais tradicionais, né, que tem esse jeito já consolidado de informar. A gente consegue ver os novos meios de comunicação, que muita gente chama de mídia alternativa, né, por ser menor número de jornalistas, menor financiamento, menor lucro ali gerado, né, por isso chamam de mídias alternativas, com o ambiente onde o streaming vai ser uma arma poderosa, né, uma ferramenta poderosa para comunicar de maneira diferente. Se a gente conversar com um jornalista mais velho, de uma geração analógica, a gente vai perceber que muitos deles já acham que o streaming pode renovar a própria profissão, podem colocá-los de novo no mercado, porque muitas das pessoas estão fora do mercado. Mas a gente vai encontrar também a camada de pessoas que acham isso um absurdo, que vão falar assim: acabou o jornalismo, não existe mais jornalismo de qualidade, não existe mais informação requintada no mercado, a gente só consome porcaria. Então você vai ouvir os muitos contras e os muitos prós. Como eu te disse, eu sou uma otimista de uma era, eu venho de uma era de digitalização de tudo. Então eu acho o streaming fantástico para produzir coisas diferentes e para engajar novos comunicadores e novas formas de trabalho. A gente tem muito conteúdo sendo feito em podcast, por exemplo, que pode se tornar um streaming no futuro. Se a gente vê o Deezer e o Spotify, eles têm streamings de notícia. E esses streamings, esses conteúdos no streaming, eles são consumidos. Então está aí uma oportunidade de trabalho e de principalmente empreendedorismo e jornalismo. O streaming ajuda nesse aumento de credibilidade tão necessário para o jornalismo digital, nessa época de transição que a gente vive, e especialmente no que diz respeito ao fato de ser uma informação dada em tempo real, sobretudo numa transmissão ao vivo, né? Por quê? Porque com a informação ao vivo em tempo real não há corte, não há edição, e isso inspira mais confiabilidade. É isso que também empurra para cima a confiabilidade do rádio e também da televisão, sobretudo em transmissões ao vivo, né? Então, sim, quando você tem um registro concreto do que está acontecendo naquele momento, isso inspira confiança naturalmente. Por quê? Porque não há edição, não há a mão de algum editor ou editora modificando aquele conteúdo, né? Isso já inspira mais confiabilidade. Eu acho que vai fazer bem e vai ajudar, inclusive, a recuperar a confiabilidade. E aí a gente vai aprender a voltar a fazer TV e rádio dentro de uma linguagem digital, que é uma coisa que a gente ainda não conseguiu se adaptar direito. Mas quem sabe assim a gente consegue puxar um pouco daquela popularidade que ainda existe da TV e do rádio para o jornalismo digital, que tem uma confiabilidade lá embaixo. Então, se a gente conseguir puxar alguns desses atributos da TV e do rádio, por meio, por exemplo, do uso de tecnologias como streaming, maravilha, a gente salva o jornalismo, né?